desfrutar de mais uma meditação da palavra, desfrutar de mais uma reflexão da palavra do Senhor. Hoje vamos refletir no Salmo de número 90. Então já peço que você abra a sua Bíblia no Salmo de número 90. Peço que a deixe aberta, a fim de que você possa estar acompanhando a exposição bíblica. Salmo 90 é o Salmo de Moisés. O livro de Salmos ele é dividido em livros, e aqui seria o início do quarto livro. Esse salmo é praticamente uma oração que Moisés escreve, e se você for avaliar, é o salmo mais antigo, ou seja, é o primeiro salmo a ser escrito, considerando uma leitura cronológica dos salmos. O escritor do Pentateuco, ele exalta atributos de Deus nesse salmo, como refúgio, eternidade, criação, Senhor do tempo, ira e furor, temível. No mesmo capítulo, vamos ver um contraste com as características do homem. O homem, ele é pó, ele tem a sua vida muito breve, ele é iníquo, ele é pecador. Enquanto Deus é o Criador, Senhor do tempo, o homem é pó, limitado e alvo da ira de Deus. A partir do verso 12, o autor inicia o clamor por sabedoria, compaixão, amor, satisfação, alegria do Senhor, pedindo para que nossas obras sejam encharcadas pelos atributos de Deus e submetidas a Ele. Qual é a resposta desejada da igreja? Que ela também exalte unicamente ao Senhor, reconhecendo seus atributos devidamente, e assim que a igreja possa encontrar refúgio, alegria, satisfação no temor do Senhor. Então vamos ler o Salmo de número 90 sobre a grande ideia. O reconhecimento dos atributos de Deus nos conduz ao temor e clamor pelas nossas vidas, em completa submissão. O reconhecimento dos atributos de Deus nos conduz ao temor e clamor pelas nossas vidas, em completa submissão. Senhor, Tu és nosso refúgio sempre, de geração em geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. De fato, 1000 anos para Ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, Tu arrastas os homens. São breves como o sono, são como a relva que brota ao amanhecer. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela Tua ira e aterrorizados pelo Teu furor. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da Tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do Teu furor. Vão-se com um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira? Pois o Teu furor é tão grande como o temor que Te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor,
Até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos, satisfaz-nos pela manhã com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos e aos filhos deles o teu esplendor. Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Consolida para nós a obra de nossas mãos. Consolida a obra de nossas mãos. O reconhecimento dos atributos de Deus nos conduz ao temor e clamor pelas nossas vidas em completa submissão. Inicialmente, vamos tratar dos versos de 1 a 12, sob a seguinte perspectiva: os atributos perfeitos de Deus contrastam com as características do homem. O escritor inicia o texto afirmando que o único refúgio encontrado de geração a geração é o nosso Deus, expressando ênfase no advérbio sempre, nos informando que Ele é o eterno porto seguro de nossas vidas. E sobre essa palavra refúgio, é interessante notar que Ruth, a Moabita, ela segue Noemi segue voltando para a terra de Israel, e Ruth, ela está atrás de refúgio. E indo atrás de refúgio, ela confessa a Noemi: o teu Deus será o meu Deus. Então, ela vai atrás de refúgio e ela encontra um lar, um casamento, ela encontra sustento e ela está na ascendência do rei Davi. Consequentemente, Ruth está na ascendência do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é interessante porque indo atrás de refúgio no Senhor, ela encontrou tudo aquilo que ela precisava. Assim, o salmista, ele exalta o nosso Deus, único refúgio. É normal e comum a gente ver as pessoas em dificuldade e as pessoas muitas vezes vão se refugiar no pecado. Elas vão se refugiar no vício, do álcool, das drogas, nos bares, na companhia de amigos. Muitas vezes as pessoas no mundo elas fazem isso, mas nós os que cremos buscamos refúgio unicamente em nosso Deus. Assim, independente das circunstâncias imediatas e futuras, devemos buscar o Senhor em harmonia, considerando quem Ele é. E o salmista faz isso. Tu és o nosso refúgio sempre. Nossa oração, ela também deve começar desta forma, exaltando atributos do nosso Senhor. Moisés faz aqui, no Salmo de número 90, ele exalta atributos de Deus. Jesus também faz, quando ele diz: santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Então ele santifica a Deus e ele aguarda o reino de Deus. Irmãos, quem tem um reino, somente um rei que tem reino. Somente um rei que tem reino. Então, o Senhor Jesus também exalta atributos do nosso Deus quando ele nos ensina a orar. A partir do verso 3, fazem os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. O autor fala do poder de Deus sobre os homens, os quais não passam de pó, completamente sujeitos a Ele, de forma que basta apenas uma palavra dele para que o homem seja fulminado. No verso 4, milhares de anos para Deus são comparados ao dia que passou, às horas da noite, e como as horas passam depressa. As mães aqui de crianças podem confirmar isso, como as noites passam depressa, como as horas da noite passam depressa. Desta forma, meus irmãos, a fé cristã se baseia na eternidade e poder do nosso Deus, como fundamento e argumento de autoridade
os quais garantem toda a nossa segurança nele. Existe uma música, o cantor Álvaro Tito diz: porque a maior riqueza é ter Jesus, toda a esperança viva ele produz, em suas mãos estão vida e poder, vida, poder, vida e poder. Tudo que o homem busca hoje, Deus tem nas mãos. Nós precisamos de uma vez por todas crer que somente nosso Deus eterno, dono do tempo, Criador, pode nos oferecer o abrigo e sustento completo para as nossas tensões, para as nossas angústias, medos, ansiedades, desemprego, tudo aquilo que nos alcance. Continuando nossa narrativa, no verso 5, como uma correnteza ou a marcha dos homens, são breves com sono, são como a relva que brota ao amanhecer. A soberania de Deus sobre o homem está evidenciada em absoluto, não importando quem seja, nem quantos são, pois o Senhor os arrasta como uma correnteza irresistível. Não foi o que aconteceu no dilúvio, quando praticamente toda a humanidade foi extinta, exceto a família de Noé? Isso está lá registrado no capítulo 7. O capítulo 7 de Gênesis, ele registra todo o dilúvio, a forma como Deus varreu toda a humanidade. É interessante que logo após, o homem tenta construir uma torre para talvez sobreviver a um segundo dilúvio. E a torre era um exemplo de iniquidade, um exemplo de rebeldia do homem contra Deus. E a torre também ela foi totalmente desarticulada quando o Senhor traz a confusão de línguas sobre aqueles homens, e assim eles são espalhados pela terra. Voltando ao Salmo 90, o homem é breve como sono, verso 6. Brota, murcha e seca no mesmo dia. Tiago concorda com essa afirmação quando escreveu em sua epístola, no capítulo 4, verso 14. Aspas. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Tiago concorda em absoluto com Moisés. Confirma a palavra de Moisés. Verso 7. O homem pecador é consumido pela ira de Deus e aterrorizado pelo seu furor. A justiça divina alcança o pecador, por isso é impossível fugir dele. É impossível fugir do seu alcance, nem ser secreto aos seus olhos. Verso 8. Conheces as nossas iniquidades, não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. Assim, irmãos, existe uma completa soberania de Deus sobre os homens. Seus atributos de onipotência, onipresença, onisciência envolvem a todos, cristãos e descrentes. Contudo, ele não usa desses atributos somente contra o homem, a fim de acusá-lo de pecado. Então o Senhor, apesar de ser onipresente, isto é, apesar de ele estar em todos os lugares, ele não fica ali aguardando o homem pecar para condená-lo do seu pecado. O Senhor não usa de forma sádica os seus atributos. Pelo contrário, desde o início, Deus se apresenta muito mais bondoso, misericordioso, justo e gracioso. Podemos observar isso em Gênesis, capítulo 18. Lá vai tratar sobre duas cidades, Sodoma e Gomorra. Vou ler aqui rapidamente. Gênesis capítulo 18, verso 20 a 32. Disse-lhe, pois, o Senhor:
As acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Se não, eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda a destruirás e não pouparás o lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Então Abraão começa a interceder pelo povo de Sodoma e Gomorra. Ele intercede pelos justos. E Deus vai responder: se tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade. E Abraão prossegue conquistando o Senhor. Ele diz: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirás a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrarei 45, não a destruirei. E Abraão insiste: e se encontrares apenas 30? E Abraão prossegue: Senhor, e se apenas 20 justos forem encontrados lá? E Deus: por amor aos 20, não a destruirei. Então, o Senhor, Ele é bondoso. Seus atributos são para demonstrar graça ao homem, demonstrar amor. E Abraão prossegue: Senhor, e se apenas 10 forem encontrados? Deus responde: por amor aos 10, não a destruirei. Bom, nem 10 tinha, porque a gente sabe o que acontece na cidade. Mas a gente verifica Abraão intercedendo pela cidade e Deus cedendo em amor, misericórdia. Deus está ali pronto para abençoar, pronto para não destruir a cidade. Devemos lembrar, irmãos, que Ele é justo, todo-poderoso, eterno, e tudo isso gera esperança no nosso coração, gera segurança nele, porque Ele não é sádico. Devemos temê-lo e não ter medo do nosso Deus. Verso 9: todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis, cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Verso 10. Mesmo diante da efemeridade da vida, João Calvino reconheceu a necessidade da presença de Deus quando escreveu, aspas para João Calvino: visto que do próprio homem ele tem dado uma demonstração extraordinária, tanto do seu poder como de sua graça, e mesmo subsequentemente à queda do homem, ele não cessou de mostrar liberalidade e bondade para com a sua posteridade. E esta doutrina é altamente necessária de ser conhecida, porque, visto que a parte de Deus não devemos de forma alguma buscar vida e salvação, é necessário buscar o Senhor reconhecendo os seus atributos. Ele é eterno, Ele é eterno sempre, Ele é o nosso refúgio, Ele é soberano, Ele é o nosso Deus. Verso 11: quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Em razão da inclinação humana, sempre levada ao pecado, Moisés lamenta pela vida, uma vez que esta subsiste em estado de condenação, sujeita à ira de Deus e marcada pelo sofrimento, de não conseguir com suas próprias forças
viver uma vida sem pecado, sendo impossível de viver inteiramente santo, pensando e agindo em completa obediência. É impossível viver pensando e agindo em completa obediência à parte do nosso Deus. E assim chegamos ao verso 12, com o salmista clamando ao nosso Deus, pedindo sabedoria para contar os nossos dias, sob a perspectiva de que eles são breves, como uma flor que brota e logo seca. Vamos ler o verso 12. Ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. A sabedoria consiste em analisar nossas vidas, sabendo que ela é passageira, fugaz, efêmera. Longe de Deus, ou seja, é necessária a conclusão da necessidade de reconhecer que devemos buscá-lo, devemos buscar a vida eterna que pertence a Ele, devemos buscar a vida que a Ele pertence, de geração a geração, de eternidade a eternidade. Ele é o nosso refúgio, que extingue de uma vez por todas a morte eterna. Em locais públicos, é comum as pessoas, os crentes, escreverem só Jesus salva, salvação somente em Jesus. É normal as pessoas escreverem, inclusive em montes possíveis de ver dentro da cidade, placas, inscrições em locais públicos. É comum os crentes deixarem essa frase lá afixada. E certa vez alguém escreveu uma frase dessa no local público e alguém escreveu embaixo: salvo de quê? Salvo de quê? As pessoas precisam entender tudo o que elas estão perdendo. As pessoas precisam entender tudo o que elas estão perdendo. Há alguns dias morreu Akira Toriyama. Acredito que o japonês não está muito em dia, mas deve ser mais ou menos isso. Ele morreu de 68 anos de idade. Criador do anime Dragon Ball. Ele era muito dedicado aos animes, vivendo muito para isso, para o desenho. O desenho, inclusive, muitos assistiram, muitas gerações assistiram e assistem até hoje. Dizem que ele não aproveitou muito bem a sua vida, ou seja, ele não aproveitou bem o seu patrimônio, cuja fortuna estimada é atualmente em 50 milhões de dólares. Então é assim que o mundo define o aproveitamento da vida: quando desfrutamos das bênçãos terrenas, quando desfrutamos do nosso patrimônio, quando desfrutamos das coisas desse mundo. Não quero demonizar os prazeres desta terra, até porque, irmãos, essa central aqui é uma bênção. Agradecemos a Deus o inventor da central de ar-condicionado, principalmente agora aqui em Boa Vista. Esses tempos agora de muito calor. Contudo, viver uma vida cujo fim principal é o aproveitamento do prazer das conquistas terrenas é pecado. Qualquer fonte do conhecimento que negue algum aspecto do caráter de Deus é dotada de ausência de sabedoria. Na era medieval, as universidades dispunham da formação em artes,
que era essa formação em artes? Ela consistia na mistura de várias matérias: matemática, gramática, astronomia, música, teologia. Digamos que essas eram as matérias fundamentais. Depois que o aluno fazia as tarefas fundamentais, que eram essas matérias, aí ele migrava para o direito, para a medicina. Contudo, pouco a pouco, a teologia ela foi sendo excluída dessas matérias fundamentais. E assim, nos séculos XVI, XVII, XVIII, épocas do mercantilismo, iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, pouco a pouco a teologia foi sendo excluída dessas matérias fundamentais dos cursos de graduação das universidades. Alguém já ouviu falar em Friedrich Nietzsche? Foi um filósofo, crítico cultural do século XVIII, século XIX. Escreveu vários textos criticando a religião, a moral, a cultura contemporânea, a filosofia, a ciência. Ele vinha de uma família, inclusive, religiosa. Contudo, foi excluindo o cristianismo da sua vida, até romper definitivamente com ele. E aí quem escreve talvez a sua frase mais famosa, abre aspas, Deus está morto. Ao afirmar que Deus está morto, ele quer transmitir uma necessidade de ruptura com a moral, o sentimento de culpa cristã e os dogmas presentes na religião. O filósofo associa a noção de culpa e existência de um Deus supremo. Segundo ele, a organização social constituída com base nas doutrinas cristãs é responsável por incluir o medo na mente e no coração das pessoas. E isso traz a ideia de sacrifício como uma moeda de troca com o divino, e a culpa como um sentimento naturalizado e útil para manter o povo acuado e sob o domínio dos poderosos. Assim dizia Nietzsche. O que esperar, meus irmãos, de um povo que retira Deus da equação de suas vidas, que ignora sua soberania sobre a humanidade? Agora, a grande questão é: será que eu tenho vivido sem a perspectiva de um Deus pessoal presente na minha vida? Tenho eu vivido como se Deus estivesse morto, sem considerar os seus atributos, sem considerar a salvação proposta? Moisés diz: o temor que é devido ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Por isso o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A igreja também deve considerar, deve viver a sua vida, deve contar os seus dias sob a luz da palavra do nosso Senhor, à luz dos ensinos que o Senhor tem transmitido de geração a geração, e todos eles confirmatórios da sua eternidade, do seu poder, da sua graça que nos alcança. O salmista continua o texto, versos 13 a 17, e vamos ler sobre a seguinte ótica: devemos clamar ao nosso Deus, nos submetendo a Ele. Devemos clamar ao nosso Deus, nos submetendo a Ele. Nesta segunda parte, começando no verso 13, Moisés clama ao Senhor a fim de descobrir até quando seremos assim. Mesmo enxergando nossa pequenez, mesmo chegando à conclusão de que somos fracos, somos limitados, somos passageiros,
Mesmo reconhecendo isso, temos dificuldade para enxergar e perceber a grandeza do nosso Deus. O escritor assim clama por compaixão, satisfação no seu amor real e alegria até o fim. Ele diz: satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Verso 15: dá-nos alegria pelo tempo que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Meus irmãos, não é possível identificar o sofrimento que Moisés está se referindo. Talvez analisando o Pentateuco, a gente descubra qual é o sofrimento que Moisés aqui está passando, ao qual ele faz essa referência. Podemos até supor qual é o sofrimento dele, mas ele não descreve aqui, talvez porque nesse momento não é importante saber o sofrimento, porque a finalidade do texto é o encorajamento. O salmista ele não agradece apenas pelo sofrimento em si, ele pede que haja alegria no Senhor, apesar do sofrimento que este tenha determinado. Não é uma tarefa fácil, mas devemos reagir em contentamento a tudo o que Deus nos dá, inclusive a alguma espécie de sofrimento. Então, sobre isso, podemos lembrar de dois textos. Lucas capítulo 23, versos 33 e 34. Para ler. Eu leio. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram, com os criminosos, um à direita e outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Glorificando o Senhor em meio ao sofrimento. Atos capítulo 7, versos 54 a 60. Vamos ver aqui Estevão sendo apedrejado. Estevão, depois de pregar aos judeus, os judeus rejeitam a ele, rejeitam a sua pregação, expulsam ele, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, afirma o verso 27. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. Sofrimento. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Verso 59. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu, glorificando a Deus em meio ao sofrimento. Então, eu dei dois exemplos aqui de sofrimento. Um do Senhor Jesus e outro de Estevão. Perceba que as palavras de Estevão são praticamente as mesmas de Jesus. Jesus fala: Pai, perdoe-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Senhor, não nos consideres culpados deste pecado. Glorificando a Deus em meio ao sofrimento. Então, qual é a chave para que eu possa glorificar a Deus em meio ao sofrimento? Observando o Senhor Jesus, o seu legado, a sua história. Foi o que Estevão fez. Responder em fidelidade ao Senhor é um testemunho esperado daqueles que creem. E responder bem ao testemunho, responder bem, é uma fidelidade ao Senhor. Demonstra fidelidade ao Senhor e revela o seu esplendor. Quando eu respondo bem, isso glorifica ao Pai.
demonstra o seu esplendor, demonstra a sua graça na minha vida. Verso 17: esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida para nós a obra de nossas mãos, consolida a obra de nossas mãos. O autor agora pede para que Deus os ajude, reconhecendo que toda a obra de nossas mãos e conduta de nossa parte deve estar submetida à vontade confirmatória do nosso Deus. O texto finaliza: consolida a obra de nossas mãos. Ou seja, a partir de agora, o escritor pede para que seus pensamentos, seu coração, suas inclinações, suas afeições, seus desejos sejam corrigidos, a fim de que as obras dele sejam obras piedosas. Os puritanos, eles tinham muito essa ideia de afeição. As afeições, elas deveriam estar orientadas para o nosso Deus, no intuito de que todo o trabalho de nossas mãos glorificasse ao Senhor. Todo o trabalho, se você era sapateiro, se você era pedreiro, se você era professor, se você era mãe, se você era pai, todos esses trabalhos e serviços, eles deveriam estar sendo feitos no exercício do temor do Senhor. Ou seja, todas as nossas afeições inclinadas ao Senhor, apontando para a obra de Deus, refletindo a sua obra, o seu caráter, os seus atributos. Então, minha oração, meus irmãos, é para que cada obra de nossas mãos seja para o ajuntamento de um tesouro verdadeiro nos céus. Minha oração é para que amanhã, segunda-feira, quando eu estiver no trabalho, quando eu voltar para casa, quando eu estiver em casa, e até antes de dormir, que toda a minha caminhada, toda a minha jornada, ela seja para a glória de Deus. Catecismo Batista de 1855 diz assim, pergunta de número 1: qual é o objetivo principal do homem? Resposta: o objetivo principal do homem é glorificar a Deus e ter comunhão com Ele para sempre. Assim, meus irmãos, concluímos que Deus nos encoraja, revelando sua personalidade em todo o seu caráter, revelando seus atributos, para que o conheçamos e, conhecendo o Senhor, possamos a considerá-lo no nosso dia a dia. O reconhecimento dos atributos de Deus nos conduz ao temor e clamor pelas nossas vidas e completa submissão. Assim finalizamos a nossa exposição do Salmo de número 90. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus e Pai amado, nós te damos graças, pois o Senhor nos trouxe aqui para estarmos, Deus, cultuando ao Senhor, lembrando das tuas verdades, lembrando dos teus atributos, a fim de que, Deus, nosso testemunho, a nossa vida, a fim de que nossas obras, elas sejam encharcadas pela tua graça, pelo conhecimento do Senhor, pelo temor ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos ajuda a fazer isso hoje e sempre. Amém.